Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula final, parte um do nosso curso avançado de análise de investimentos. Vamos lá, então? Estamos agora entrando na reta final, hein? Se prepare. Então, vamos lá. Queria te convidar a manter essa nossa parceria de sucesso. E como você pode fazer isso? Assinando um dos meus planos de consultoria, tá bom? Então, por exemplo, no plano básico, você vai continuar tendo acesso aos conteúdos exclusivos lá no meu site, aos vídeos, relatórios, às carteiras de ações, tá bom? Então você vai ter acesso a todo esse material durante 12 meses. No plano Silver, além dos conteúdos, nós vamos fazer uma reunião inicial de análise da sua carteira. Essa reunião é uma reunião online, tá bom? O plano Gold, além dessa reunião inicial, temos também o contato direto via WhatsApp. Então, todos os dias úteis da semana, você tem contato diretamente comigo pelo WhatsApp, tá? Das 9 até as 20 horas. Sou eu que atendo você, não é um terceiro, não é uma outra pessoa. Tá bom? Você fala diretamente comigo. E no plano Platinum, além disso tudo, temos uma reunião mensal, uma reunião online, tá? Mensal para discutir a sua carteira, discutir os seus investimentos, qualquer tema relacionado à sua economia pessoal ou aos seus investimentos, para poder fomentar aí o desenvolvimento do seu plano de liberdade financeira. Tudo bem? Então, esses são os planos, tá? Os planos e benefícios são de setembro de 2018. Lógico, os planos podem ser alterados ao longo do tempo. Então, se você está vendo esse vídeo aqui muito depois disso, consulte o meu site www.vicenteguimarães.com para ver quais informações atualizadas sobre os planos. Tudo bem? E também, então, entre em contato comigo e solicite o desconto especial para alunos dos cursos, tá bom? Outro benefício que você tem sendo meu cliente de consultoria é o seguinte: sempre que tiver um novo curso, uma nova turma, né, um curso que você queira fazer, você vai ter um desconto que pode chegar a 50% do valor do curso. Tá? Então, os clientes têm esse benefício de ter um desconto bastante relevante nos cursos de preparação, cursos de capacitação, né, todo o processo de aprendizado gerado pela minha plataforma. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse primeiro vídeo eu queria fazer um resumão de tudo aquilo que a gente discutiu durante o curso. A gente falou muito sobre indicadores, sobre quais indicadores devemos usar, quais os principais indicadores, como usar o indicador, né? Então, vou fazer um resumo aqui de quais os meus indicadores favoritos, quais os que eu uso mais no dia a dia. É lógico que eu não uso só esses, tá bom? É só uma base. Mas, assim, com esse primeiro filtro, você já consegue ali depurar basicamente 90% da sujeira, tá? Vai ficar geralmente só empresas boas que vão passar por esses filtros, tá? Então, é uma forma já de você fazer uma análise primeira, né, de você selecionar empresas que você vai estudar depois mais a fundo, vai entender melhor o negócio, vai estudar com mais detalhes, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro indicador é o ROIC, que mede a rentabilidade do capital da empresa. Tá? Não vou explicar o que é o ROIC, que a gente já viu isso. Tá bom? Só estou falando que ele é um indicador que eu gosto muito de usar. O que eu procuro no ROIC é o seguinte: é um percentual alto. Acima de 15% para mim é o ideal. Mas quanto maior, melhor, evidentemente. Né? Eu também quero o seguinte: não quero só que ele tenha um ROIC alto no determinado período. Eu quero que a empresa tenha um ROIC estável, ou seja, um histórico estável, ou pelo menos, ou melhor ainda, crescente. Se for crescente, melhor ainda. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, é o Odontoprev, tá? Olha que beleza, né? Você tem um ROIC crescente ao longo do tempo. E deixa eu pegar a canetinha, a famosa canetinha que vocês gostam. Isso aqui é uma tecnologia inovadora de canetinha, tá? Aqui, pronto. Você pega aqui, lógico, esse aqui foi um efeito não recorrente, né? Isso aqui se desconsidera. Isso é importante, tá? Outro detalhe que eu não falei. Sempre tiver, eu falei sobre não recorrente, mas assim, não sobre tendências. Então, quando você tiver uma coisa assim, né? Isso aqui, lógico, foi algum efeito não recorrente. Então, você desconsidera esse tipo de efeito, tá? Você pega aqui uma tendência, deve tratar mais ou menos uma média, olha só, né? Evitando os topos, né? Evitando a parte muito funda da análise.
tá? Aqui um fundo, aqui um topo. Então, tenta traçar uma média. Você vê o quê? Que a tendência, ela segue aí uma linha crescente. E o número é alto, né? Você pega acima de 20% de ROIC, né? Bem acima do que eu gosto. Entre 25 e 30, entre 20 e 30, mais ou menos, né? Olha só que maravilha. E por que eu uso ROIC e não uso ROI? É porque o ROI ele só pega a rentabilidade sobre o capital do acionista, sobre o PL. Entenderam? Então, assim, o ROI, ele já pega a rentabilidade total da empresa. Aqui está o ROI. Vou voltar aqui para o nosso desenho. Tudo bem? Então, assim, se a empresa tem um ROI alto, geralmente ela tem um ROI alto, tá? Mas o contrário não é verdadeiro. A empresa pode ter um ROI elevado e ter um ROI baixo. Aí que está a armadilha do ROI. Então tem que ter cuidado com o ROI. Então por isso que eu prefiro mais o ROIC. Tá? Geralmente empresas que têm um ROIC elevado também têm um ROI elevado. Tá bom? E o próximo é o lucro líquido. Lógico, é um indicador rei, né? Indicador que manda. Eu quero sempre um lucro líquido estável ou crescente. Para mim, é o ideal ser crescente. Tá? Então, vamos ver aqui o gráfico. Pulou. Esse aqui é o lucro líquido da Sanepar. É um gráfico aqui de cinema, né? Bem, olha só. Você pega uma tendência aqui, ó, bem estável, o crescimento do lucro líquido, tá vendo? Então, bem interessante a evolução do lucro líquido da Sanepar. Além do que você tem, voltando aqui, né, a resiliência, você tem lucro em todos os períodos. Você não tem nenhum período que a empresa tem um lucro menor, negativo ou não teve lucro. Tá? Não sei se dá essa trimestre aqui, mas fora isso, é um lucro bem consistente, bem resiliente e crescente. Outra coisa que eu quero ver é margem líquida. Eu quero uma margem líquida, que a margem líquida é a margem de lucro, né? É quanto da receita vira lucro líquido. Então, eu quero uma margem líquida alta, de 20% pelo menos. Tá? E também, quanto maior, lógico, melhor. Olha só aqui a margem líquida, essa linha rosa aqui, tá bom? Da Sanepar de novo. Olha só como ela vem aqui. Ela não é crescente, né? Mas ela está dentro de um critério que eu gosto, que ela é estável. Ela está sempre nesse range aqui, entre 10% e 20%. Bom, até que ultimamente ela tem crescido, né? Vamos ver se ela mantém essa tendência aqui de alta, tá? Então é bem interessante, isso que eu busco. A margem líquida desculpem a moto que passou. A margem líquida que seja constante e alta. Então, você está vendo aqui entre 10% e 20%, a margem líquida boa. Já vimos, então, lucro líquido, margem líquida. Agora vamos ver dividend yield. Dividend yield, eu gosto de empresas que pagam pelo menos 6% de dividend yield. Uma coisa importante é a estabilidade histórica. Então, mais do que um dividend yield muito alto, de 10%, 15%, 20%, né, eu prefiro uma empresa que pague um dividend yield consistente ao longo do tempo. Tá? Então, isso é muito importante para mim. Então, a consistência. Outra coisa, em algumas empresas maduras, ele pode ser usado como valuation. A gente até viu isso, né, na aula de valuation. Quando você pega uma empresa muito madura, que já está consolidada, você pode considerar o dividend yield como uma forma de valuation dessa empresa. Assim, imagina o Bradesco. O Bradesco é uma empresa consolidada. Eu vou achar o Bradesco barato quando ele estiver oferecendo um dividend yield de 6%. Tá? Se ele tiver com dividend yield de 3%, 2%, eu vou achar ele caro. Então, o meu foco em empresas consolidadas é o dividend yield. Tá? É uma forma muito boa de você fazer o valuation da empresa. Tá? Aqui uma observação. Caso o yield alto tenha relação com o preço e não com algum recorrente. Tá? Eu vou explicar isso. Se a empresa está com o dividend yield alto e você acha assim, poxa, eu vou usar como valuation isso, né? Então, o dividend yield está alto, eu vou usar isso como valuation, a empresa está barata. Mas às vezes não, às vezes o dividend yield ficou alto porque teve algum efeito não recorrente no lucro, né? Alguma receita, ela vende alguma coisa. Então, naquele período específico, ela teve ali
um dividend yield muito alto, fez uma distribuição alta de dividendos, né? Mas isso não significa necessariamente que aquele dividend yield vai se repetir, tá bom? Então, como eu botei aqui, nessa observação, caso o yield alto tenha relação com o preço, ou seja, você quer que o preço tenha caído, né, na relação dividendos dividido pelo preço, eu quero que o preço tenha caído. Eu tenho um preço baixo para poder comprar, né, uma relação dividend yield, que é dividendo por preço elevado, tá bom? Então vamos ver aqui o dividend yield da Sanepar. Olha só, aqui deve ter ocorrido algum não recorrente, com certeza, está muito alto. Tá, mas você vê que aqui é além dos 6%. Olha que interessante, tá? A empresa sempre paga, né, perto dos 6%, só que aqui deu uma distanciada, né? Aqui também deu uma distanciada para cima. Mas no geral, na média, você vê que se você pegar um dividend yield médio dos últimos 8 anos aqui, você vai ver que ela está nessa faixa de 6%, tá? Então, é muito interessante esse tipo de recorrência no resultado. Tá? Então, é muito... Empresas de saneamento, de concessão pública, bancos, geralmente têm, né, um pagamento de dividendo bem estável. Então, isso é bem legal para quem investe olhando o dividendo. Outro indicador que eu gosto de olhar são esses dois aqui, tá? Para precificação. O PL e o preço por valor patrimonial. O PL, eu gosto de empresas que têm um PL abaixo de 10. Tá? Para mim, isso aqui está dentro do normal, do valor da empresa. Lógico que existem alguns casos excepcionais. Se a empresa tiver um nível de crescimento muito grande, você pode aceitar aqui um PL um pouco maior. Tá? Porque, como a gente viu na aula do PL, isso aqui ela tem um prêmio de crescimento. A empresa que cresce sempre, então as empresas operam com um prêmio de crescimento sobre o PL. O que eu gosto de ver também no PL é o histórico do PL, que mostra um possível desconto no investimento na empresa. Tá bom? O preço por valor patrimonial também. Eu gosto de empresas que têm um preço por valor patrimonial abaixo de 1. Isso demonstra um grande desconto no preço. Tá? Mas não que isso seja um critério eliminatório. Tudo bem? Então, eu compro empresas que tenham preço por valor patrimonial acima de 1 também. Tá? Eu sei que é o seguinte, sempre que a empresa tem o preço por valor patrimonial abaixo de 1 e a empresa tem lucro recorrente, paga dividendos, tem um bom desempenho, essa empresa possivelmente está muito barata. Tá? Então é um momento interessante para comprar. O histórico do preço por valor patrimonial, também como no caso do PL, mostra um possível desconto. Então gosto bastante de olhar esses indicadores como uma primeira forma de tentar identificar se o preço da empresa está barato ou está caro. Lógico que a partir dessa identificação, eu vou tentar aprofundar um pouco mais a análise, fazendo algum critério de valuation, tá? Ou por fluxo de caixa, ou então pelo modelo de Gordon. Vamos ver aqui um gráfico. Olha só o PL da Odontoprev, que é o histórico, tá? Você vê que ela tem um PL alto, aqui na faixa de... botar uma média aqui, né? Uma média de 30, entre 30 e 20. Né? Por quê? Porque a Odontoprev é uma empresa que cresce muito, tem crescido muito nos últimos 10 anos. Tá? Uma empresa que ela tem então no preço dela espelhado já um prêmio de crescimento sobre o seu valor. Então, por isso que ela tem um PL alto. Mas eu gosto de olhar esse histórico porque você vê o seguinte, você consegue ver o desconto, né, do preço. Então, aqui no segundo trimestre, você vê que ela está descontada em relação à média histórica dela. Né? Aqui no primeiro trimestre estava mais ainda. Né? Então, você consegue identificar o seguinte, poxa, essa empresa parece que está barata. Então, será que vale a pena estudar ela? Vale a pena estudar. Então, você vai aprofundar o seu estudo nessa empresa. Tudo bem? O preço por valor patrimonial é a mesma coisa. Tá? Aqui no caso da Itaúsa. Olha só o histórico dela, né? De preço por valor patrimonial. Você vê que é acima de 1, né? Ela geralmente está sempre acima de 1. Aqui é 1. Vou botar a linha do 1 aqui. Você vê que no final do segundo trimestre de 2018, ela está com um preço interessante em relação ao seu histórico. Né? Então, a empresa mostra aí algum sinal de desconto em relação ao seu preço por valor patrimonial histórico. Lógico, aí você vai complementar essa análise com PL, vai complementar com EV/EBITDA, todos aqueles indicadores que a gente viu de preço, e vai tentar fazer depois, se você já souber fazer, uma análise de valuation. Tudo bem? Mas é um indicador que já te mostra bastante coisa.
Outro indicador que eu gosto para analisar a dívida é o dívida líquida por EBITDA. É um indicador muito mais maduro do que o dívida por valor patrimonial, tá? Porque o dívida por o valor patrimonial é o patrimônio líquido, não está te dizendo muita coisa sobre a capacidade da empresa pagar. Quando você pega o EBITDA, o que é o EBITDA? É o lucro operacional da empresa, né? O lucro antes da empresa pagar os juros, depreciação, amortização, impostos, tá? Então é o lucro da operação da empresa. Então, se a empresa dá muito lucro, ela pode se endividar mais, concorda? Né? Mesma coisa, imagine que você tem um salário aí de 5 mil reais. Quanto que você pode se endividar? Você pode se endividar até o nível que você consiga pagar essa sua dívida. Então, se você ganha 5 mil reais e você gasta 4 mil reais por mês em casa, você tem uma folga de R$ 1.000. Então, você pode fazer uma dívida, né, que você possa pagar com esses R$ 1.000. Senão, você vai estar com uma dívida cada vez aumentando mais. Entendeu a relação? Então, se sobra muito dinheiro na empresa, se ela ganha mais do que ela gasta, ela pode ter uma sobra, uma folga de dinheiro, ela pode mais facilmente pagar suas dívidas. Então, esse indicador dívida líquida por EBITDA, ele mostra justamente isso, né? Qual a capacidade de pagamento que a empresa tem, que é o EBITDA, e qual a dívida dela, a dívida líquida, que é a dívida depois que você tira o caixa da empresa, tá bom? Então, até o número de 3, geralmente é um valor aceitável. Essa relação dívida líquida e EBITDA igual ou abaixo de 3 é um valor aceitável. Mas o indicador depende muito da empresa, de empresa para empresa e de setor para setor. Você pega um setor que gera muito caixa, como por exemplo o setor de transmissão de energia elétrica, né? Às vezes esse indicador você pode até aceitar um número maior. Quem determina esse número aqui, esse valor, são as empresas credoras, as empresas que emprestam dinheiro para essas empresas. Elas determinam o seguinte, olha, no caso da Taesa, por exemplo, para a Taesa eu quero que esse número aqui chama Covenant, seja abaixo de 4, tá? Então, assim, no caso da Taesa, 4. Para uma empresa como, por exemplo, a SGT, pode ser 3. Para outra empresa, pode ser 2. Entenderam? Então, assim, na verdade, esse número é determinado caso a caso. Vamos ver aqui o exemplo essa empresa que é Alupar, tá? Não sai o nome dela aqui, mas é Alupar. Você vê que o indicador verdinho é o indicador que eu gosto. Dívida líquida por EBITDA. Você vê que é histórico, também é bem legal. Você pegar um indicador histórico, ó, 2009, 2010. Tá? Você vê que só que em alguns momentos que ela ficou acima do 3. Mas mesmo assim, como eu falei, a Alupar está no setor de transmissão. Então, ela tem uma maior facilidade para gerar caixa para poder pagar esse endividamento. Mas, no geral, você vê que está abaixo de 3, né? 2,2, 2,4, 2,7, tá? Então, esse gráfico é bacana que mostra que o endividamento da empresa está controlado. Onde que você consegue esse gráfico? Geralmente não tem em bases gratuitas de indicadores que você acha na internet, como fundamentos, comparandos. Também lá no meu site também não tem esse gráfico histórico. Então, você vai ter que recorrer realmente ao relatório das empresas, tá bom? Outro indicador que eu gosto é o indicador de dívida líquida. Eu quero sempre buscar empresas que têm dívida líquida negativa, ou seja, tenham mais caixa do que dívida. Não que seja não que seja esse um indicador também desclassificatório, tá? Olha só, no caso da Odontoprev, ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida, e mesmo assim cada vez vai ficando mais negativo, né? Isso indica o quê? Que a empresa tem zero dívida, na verdade, ela não tem dívida da Odontoprev, e cada vez ela tem mais caixa. Então, o caixa dela está aumentando, tá? Ela tem mais caixa e a dívida, como é zero, a dívida líquida fica cada vez menor. Bom? Agora, indicadores eliminatórios, tá? Preste atenção nesses indicadores que podem te ajudar bastante. O indicador que eu não gosto é PL negativo, tá? Então, se a empresa tem um PL patrimônio, não é PL preço sobre lucro, tá? É PL patrimônio líquido. Então, se for negativo, eu já saio fora logo. Se for decrescente, pior ainda. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Forja Taurus. Então, o patrimônio líquido está decrescente. Olha só a tendência dele, né? Você acha que ele agora vai fazer assim, vai subir? Muito difícil, né? Tá? Uma tendência decrescente de 8 anos. Né? Então, a tendência dele é, de repente, continuar nesse nível aqui. Tá? E é negativo e tendência ruim. Então, estou fora desse tipo de empresa.
Outro indicador eliminatório, lucro líquido negativo. Mas aqui tem uma ressalva, tá bom? Eu temo quando o lucro líquido é negativo, quando é constante e com tendência de piora. Tá? Quando o lucro líquido negativo é cíclico ou por algum fator não recorrente, eu até aceito, entendeu? Vou explicar melhor. Vamos ver aqui o caso da Forja Taurus. Forja Taurus, você vê que é um lucro líquido negativo constante, né? Não tem aqui você não vê um processo cíclico, nada disso. É negativo porque é negativo e pronto, tá bom? Quando você vê aqui o caso da Vale, né? Aqui é o gráfico do lucro líquido trimestral, você vê que ela tem uma tendência aqui de queda e depois uma tendência de melhoria. Se você olhar o gráfico esse gráfico aqui que pega o EBITDA e a receita, fica mais fácil de entender do que o lucro líquido. O lucro líquido, ai meu Deus, espera aí, voltando aqui. O lucro líquido da Vale está meio bagunçado, né? Olhando esse gráfico aí. Mas você olhando aqui o EBITDA, que é o EBIT na verdade, e a receita líquida, fica mais fácil você entender que a empresa ela é cíclica. Olha só, você pega com o EBIT, olha o que ele faz, né? Ele tem ciclos, né? De melhora e piora. Deu uma piorada grande aqui, deu uma melhorada, né? E agora a tendência aí é uma tendência de alta, tá? A receita é a mesma coisa, a receita já é menos, ela já balança menos, ó, tá vendo? Mas por essa linha rosa aqui, essas barras rosas do EBIT, você consegue perceber que a Vale é uma empresa cíclica, tá? Então, nesses casos aqui, onde o lucro líquido é uma coisa cíclica, né? Então, voltando aqui, eu até aceito, né, estudar a empresa. Eu não vou eliminar a empresa porque ela teve somente uma barrinha de lucro líquido negativo, ou então porque ela está passando por uma fase que é uma fase normal no ciclo econômico que ela está inserida. Então, você pega empresas de comércio, varejistas, empresas do setor de construção civil, empresas do setor de mineração, siderurgia, elas passam por fases negativas, tá bom? E é normal que elas tenham períodos de lucro líquido negativo. Isso não quer dizer que elas não possam ser um bom investimento, tá? Então, você tem que saber comprar na hora certa essas empresas. Então, a hora certa de comprar a Vale foi aqui, né? Olha só. Quando ninguém queria comprar ela, quando ela estava dando prejuízo, tá? Aqui ninguém quer comprar a Vale, né? Porque ela está dando prejuízo, todo mundo acha que a empresa vai falir, todos os riscos da empresa ficam evidentes, né? Mas aqui não, aqui no alto, hoje a empresa está a R$ 50, todo mundo quer comprar, né? Todo mundo quer comprar, mas aqui quando ela estava R$ 8, uma molezinha danada, todo mundo estava com medo. A empresa ia quebrar, ia falir, só dá prejuízo, a empresa é ruim, etc, etc, etc. Tá bom? Então, muito cuidado quando você for analisar empresas cíclicas, tá? Cuidado para não comprar no topo, tá? O ideal é tentar comprar sempre ela no ciclo negativo, quando está todo mundo com medo. Outro indicador eliminatório, margem líquida e ROIC, baixos e historicamente baixos. Tá? Então, eu não gosto de comprar empresas que tenham a margem líquida baixa e ROIC baixo. Tá? Até pode, de repente, num período estar baixo, né? Como está escrito aqui, né? Com um fator cíclico, ou que a empresa está no setor cíclico, ou por um fator não recorrente. Tá? Então, de repente, está uma fase ali que a margem líquida está baixa, o ROIC está baixo. Mas, assim, se for uma tendência histórica baixa, sempre baixa, e historicamente decrescente, aí eu já tendo essa aí fora. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só a Marco Polo. Tá? Vou botar aqui a margem líquida, essa linha rosa, tá vendo? Lá no meu site, tá? Você vê uma tendência claramente aqui, ó, uma tendência de baixa da margem líquida, né? Tirando esse valor aqui, deve ter sido não recorrente, que estragou o gráfico, mas você vê que é o seguinte, que também é baixo, né? Olha só, 10% foi o máximo aqui que ela variou, agora está na faixa aí dos 5%. Então, a margem líquida é muito baixa, tá? E com tendência decrescente. Você pode ver também que a margem bruta também ajuda nessa análise, olha só. Ela é um pouco mais flat, né? Ela não tem essas variações malucas. Então, também é uma tendência decrescente, tá? Então, eu gosto bastante de olhar esses indicadores históricos para ver a qualidade da empresa no longo prazo. Então, margem líquida e ROIC baixos, historicamente baixos,
E se for decrescente, eu também tendo a não analisar a empresa. O ROIC, foi da margem, olha o ROIC da Pomo, da Marco Polo. Também mesma tendência, uma tendência de queda, e aqui a empresa mantendo aí um ROIC muito baixo, entre 4% e 2%. Gente, não dá para você ser sócio de longo prazo de uma empresa que tem uma margem tão baixa, tá? Nada é tão fácil, né? Analisar indicadores, se fosse só analisar indicadores, seria uma grande moleza. Então, nada é tão fácil, tá? É preciso mergulhar fundo nos indicadores, analisar o histórico, tá? E aprofundar cada vez mais os seus estudos. Tudo bem? É isso aí, muito obrigado. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.